Vocês estão bem? Pode deixar desligada. Que ambiente favorável para a glória de Deus. Hoje. Vou dar os avisos. O vídeo do retiro está pronto? Gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo. Agora, nesse momento. Você que pode. Estamos à disposição para fornecer mais informações. Deus abençoe. Amém. Aplauda, Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós estamos há 46 dias no nosso retiro. Como passou rápido. Quantos aqui vão? Quantos aqui vão? Meu Deus, não, vamos falar de novo. Quantos aqui vão? Ai, já prepara lá na porta que hoje vai sair minha inscrição. Com certeza. Amém, queridos. É um tempo muito precioso. Um tempo muito bom que nós temos de se retirar para estar com o Senhor. Amém? Gostaria de te convidar para ir. Você que pode, invista em você. Invista na sua família, na sua casa. Se tiver alguém fazendo aniversário, aproveita esse momento e dê de aniversário. Eita, glória, peraí. Amém? Prepara aí sua oferta. Prepara seu dízimo. Esse é o momento. Esse é o melhor momento do culto. Amém? Essa semana, nós teremos na terça-feira a Escola Ruiós. Hoje vai ser um dia desafiador. Eu gostaria de convidar vocês a calar todas as vozes essa noite. As vozes da distração, a voz da prostituição, a voz do medo. Todas as vozes, todas. Eu confesso que a hora que eu estava louvando, quando eu vim pra cá, eita glória, Jesus. Quando eu vim pra cá hoje, eu vi que a prainha estava lotada. Que a prainha estava lotada. E eu falei, Senhor, eu desejava tanto me reunir com a igreja, com essa quantidade de pessoas. Não é por quantidade. Não é. Mas sim pela quantidade de pessoas que desejam estar com o Senhor. Não é pela quantidade de pessoas que estão aqui, mas é o quanto as pessoas desejam estar aqui. Entende? Nesse ambiente, no ambiente de culto, no ambiente que o Senhor está. E eu estava meditando, eu falei, Senhor, quantas pessoas com certeza estão na prainha, elas são cristãs. Alcança elas. Elas, talvez umas se magoaram com a igreja, talvez umas foi magoada por nós. Outras deixou de crer. E eu vim falando, Senhor, alcança essas pessoas, alcança os teus filhos, os meus irmãos. Quero abraçá-los. Então, hoje será um dia desafiador no sentido de que a gente vai precisar calar as vozes para a gente entender o que Deus Ele quer trazer essa noite, o que Deus Ele quer falar essa noite. E não se distraia com a música. Não se distraia.
Não se distraia com nada essa noite. Presta a sua atenção, volte a sua atenção totalmente para a palavra, para aquilo que está sendo falado aqui essa noite. Amém. Glória a Deus. Na terça-feira nós teremos Escola Ruiós, queridos. Como é precioso esse lugar. Eu vejo tantas pessoas nos comunicando que deseja conhecer mais Deus, aprender mais do Senhor. Pessoas que falam, eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia 3 vezes, não entendo nada. Eu já li a Bíblia diversas vezes e não compreendo. Existe um lugar aqui na terça-feira que é para isso. É para que nós venhamos compreender a palavra de Deus, para que nós venhamos aprender mais o Senhor com o Senhor. Amém? Aqui não tem um professor. Aqui existe pessoas que extraem da fonte de poder, que é Jesus, que é a palavra. Amém? Aqui ninguém é grande demais que não possa aprender e nem pequeno demais que não possa ensinar. Essa é a mesa Ruiós, filhos maduros de Deus. Amém? Eu gostaria de fazer um convite para você, você que nunca veio de terça-feira, venha. Eu quero te desafiar e deixar você com fome e com sede desse lugar. Quero despertar sede em você. Venha para esse lugar. Venha aqui na terça-feira. Ah, eu não consigo vir na terça porque eu vou estar... Então venha em vez de vir na quinta, venha na terça. Ó eu. Venha na terça. Experimente. Provai e veja que o Senhor é bom. Amém? Na quinta-feira nós teremos culto. Segue as programações de quinta. Na terça-feira nós teremos intercessão. É um período de 1 hora que nós oramos aqui pela igreja, pelos projetos. Nós oramos pela sua casa. Nós oramos pela sua família, pelo seu ministério. Você que pode estar aqui, venha estar conosco. É um tempo precioso, é aberto para todos. Que dia que é que eu falei? Sexta-feira, às 20 horas. Amém? Estou falando que vai ser desafiador. Sábado nós teremos feijoada. Sábado nós teremos feijoada aqui na igreja. Por quê? Nós fazemos feijoada pelo recurso. Amém? A gente faz feijoada pelo recurso que entra na igreja. Se não precisasse desse recurso, nós não faríamos. Mas a casa ainda precisa desse recurso. Você que não conhece a casa, não conhece esse ambiente, eu cultuar, dá uma volta aqui na igreja. Eu quero te convidar a ir nos banheiros, a ir na sala das crianças. Eu quero te convidar a ir na cozinha e tirar suas conclusões. Então assim, você que pode, separe aí seu recurso, invista na sua casa, adquira uma feijoada. Amém? Eu só queria deixar um recado para aqueles que vão retirar aqui, queridos, somente após as 12:30. Tá bom? Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Glória a Deus. Pode trazer um pouco de água para mim, por gentileza? No sábado à noite, nós teremos mesa. O que é a mesa? A mesa é uma mesa de compartilhamento para mulheres e para homens, em ambientes diferentes. As mulheres normalmente elas ficam aqui na igreja, sentada numa mesa, aprendendo da palavra, sendo ministrada, e os homens eles ficam lá atrás. E eu gostaria de convidar você que pode e deseja estar aqui com a gente na mesa de mulheres no sábado. Amém? E os homens também. Domingo permanece a nossa programação, culto de celebração às 18h30. Acredito que seja isso os recados. Dia 28 desse mês nós teremos louvorzão. O louvorzão, ele é um tempo de louvor, de adoração para os filhos, aqueles que gostam de louvar, gostam de adorar, aqueles que amam estar no meio dos louvores. Esse é o momento. Nós vamos ser no dia 28. Haverá 5 igrejas aqui fora a nossa igreja. Eu gostaria de convidar você a vir fazer parte desse tempo de adoração, de quebrantamento, de zelo pela presença. Amém? Venha preparado. Glória a Deus. Você já separou a seu dízimo, sua oferta? Preciso de água. Preciso de água. Colossenses 2:7 diz: enraizados
e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Eu gostaria de deixar essa palavra ao teu coração. Colossenses 2:7. Enraizados e edificados nele. Queridos, aonde estão as nossas raízes? Aonde está edificado a nossa vida? Colossenses 2:7. Eu gostaria que você meditasse nessa palavra. Obrigada, Divina. Enraizados e edificados nele. Queridos, as nossas raízes, como elas estão? Como estão as nossas raízes? Como está? Há uns 20 dias atrás, eu saí daqui da igreja com muita expectativa do que Deus ia fazer, com Deus falando ao meu coração. Passando-se uma semana, tudo que Deus tinha falado ao meu coração parece que já não fazia mais sentido. Eu já não tinha mais aquela alegria de que eu tinha saído daqui há uma semana atrás. Isso só acontece comigo. Só acontece comigo. Quando nós recebemos uma palavra, a gente fica todo encantado e feliz e firmado na rocha, mas logo com o passar do tempo, com as dificuldades, com as nossas raízes, muitas vezes com falta de cuidado, não mortas, porque todos nós temos raízes. Em alguma coisa nós temos raízes. Se as nossas raízes não estiverem em Deus, nós estamos enraizados em outras coisas. O que é a raiz? É aquilo que cresce para dentro, que muitos não enxergam, não vê, mas o Pai Ele vê. É aquilo que Ele vai ramificando, Ele vai crescendo muito mais para dentro do que para fora. Isso são as nossas raízes. E Colossenses 2 ele fala assim, enraizados e edificados nele. Para quê? Enraizados e edificados nele, firmados na fé. A fé é aquilo que nós não vemos, mas cremos, para como foram ensinados e transbordando na gratidão. Por que muitas vezes nós não temos a gratidão daquilo que nós recebemos? Às vezes por muitas vezes nós perdemos a palavra que o Senhor Ele nos deu, porque às vezes as nossas raízes não estão no Senhor. Nós não estamos edificados na rocha que é Jesus. Como está? Eu só gostaria de deixar isso ao teu coração. Eu não sou a preleitora da noite. Mas como estão as suas raízes, queridos? Cuide dela. Cuide dela. Cuide das tuas raízes, aquilo que está dentro de você, que te deixa em pé. Sabe por quê? Porque quando o dia mal chegar, quando os ventos soprarem, subirem os rios, transbordarem os rios, soprarem os ventos, a tempestade vier, queridos, você vai ter raízes firmadas no Senhor. Isso significa o quê? Que os dias eles virão para todos nós. É quando o vento, é quando soprarem os ventos, é quando submergirem os mares, é quando a tempestade, é quando eu passar pelo fogo. Acontecerá para todos nós. Essa faz parte da vida humana. Só que onde está estabelecidas as minhas raízes? Aonde estão os ensinamentos? Qual que é os ensinamentos que o meu coração e a minha mente têm absorvido? O que tem trazido pão para os meus dias? E eu não estou falando de um pão físico. Aonde que está? Como que estão as minhas raízes? Cuide dela. Cuide das tuas raízes. Cuide das tuas raízes. Eu queria deixar essa palavra ao teu coração. São dias, o Senhor Ele tem... Não, eu não vou falar, porque senão eu já vou entrar no... Amém, cuide das tuas raízes. Existe um tipo de pessoa que o Senhor tem levantado para esses dias. E venha no próximo domingo que eu vou trazer, se Deus permitir, porque é o Senhor que nos direciona. Existe um tipo de pessoa
que o Senhor, Ele tem preparado para esses dias. E eu não vou te provar através das minhas palavras, mas através da palavra de Deus. Existe um tipo de pessoa para esses dias. Quais os dias? Os dias maus. Os dias que já estão acontecendo. Deus tem levantado um tipo de pessoa. Amém? Amém? Primeiro passo, essas pessoas precisam estar nele. Precisam estar nele. Aonde estão as nossas raízes, queridos? Eu vejo, e muitas vezes eu me pego assim, cristãos tão volúveis. Qualquer vento de doutrina nos tira do caminho de Deus. Qualquer palavra nos tira da presença. Amém? Hoje eu estou feliz porque o Senhor, Ele está aqui, a mesa está posta. E Ele nos convidou para sentar com Ele. Você já preparou a sua oferta aí? Senhor, nós estamos aqui pela Tua presença, não é por nada mais. Não é pelas pessoas, não é pelos presentes, não é pelos recursos, é pela presença. Essa igreja poderia estar cheia, poderia estar linda, Senhor. Nós poderíamos estar num prédio maravilhoso, um prédio cheio de ouro, mas se a Tua presença não estiver aqui, não faz sentido nós nos reunirmos aqui, Jesus. Então manifesta a Tua glória aqui. Nós te damos glória, nós te damos graça essa noite. Nós te damos, Senhor. Pai, eu quero te adorar pela vida dos meus irmãos. Eu declaro que o Senhor os abençoe essa noite. Que eles venham romper, Senhor, em Ti. Que os celeiros deles venham prosperar, Senhor. Que eles venham multiplicar nessa terra para abençoar os Teus filhos. Que eles venham ter casas, que eles venham ter carros, Senhor, que eles venham ser donos de avião, Senhor, que eles venham ter o melhor e colher o melhor dessa terra. Porque nós cremos, Senhor, que as coisas desta terra, elas são suas. A sabedoria do homem, Senhor, ela não seria estabelecida se o Senhor não permitisse, se o Senhor não desse. Então nós cremos que o Senhor tem o melhor nessa terra, e tudo que nela está pertence ao Senhor. Em Ti está o governo, a Tua mão, a Tua destra governa sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua casa, abençoa os Teus filhos, abençoa a minha casa, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Você que já separou a tua oferta, pode trazer, em nome de Jesus. Faça isso com alegria e com um coração grato, em nome de Jesus. Graças e paz, queridos, amém? Glória a Deus pela sua vida. Que dia maravilhoso, né? Típico de inverno? Não. Dia ensolarado. E todos os dias é um dia especial, ele não volta mais. E é uma oportunidade única para nós adorarmos aquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que tem se importado e sempre vai se importar com os seus filhos. E a palavra que o Senhor lhe colocou no meu coração, ela não nasceu hoje como de costume pela manhã, mas ela nasceu na terça-feira no Ruiós, onde nós estávamos estudando, e foi sobrenatural todo o apontamento de Deus, todo o conhecimento que o Senhor estava ministrando naquela mesa. E nós temos mergulhado na palavra, porque a palavra tem nos levado a um lugar de entendimento, consequentemente de maturidade, e nós vamos entendendo a nossa responsabilidade quando nós vamos entendendo a palavra. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, Marcos 8, verso 22.
Glória a Deus. Nós cremos que o Senhor Ele está onde a palavra dEle é pregada, onde a palavra dEle é proclamada, e que o Senhor Ele encontre um lugar no nosso coração. A palavra diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. E Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Amém? Até aqui. Eu queria aproveitar esse momento não só para orar como de costume, mas para nós proclamarmos sobre essa geografia, sobre tantas pessoas que nesse dia viveu através do entretenimento, do prazer. Eu gostaria, por gentileza, que você ficasse de pé, estendesse suas mãos para uma das regiões aqui do Riacho Grande. É um ambiente onde nós recebemos muitas pessoas, muitos jovens, muitas famílias, jovens que alguns chegam a ficar até a segunda-feira aí embriagado. E nós não nos conformamos com essa situação. Nós cremos que eles são filhos ou seres criados à imagem e semelhança do Senhor, que o Senhor ele veio para os pecadores. Então que eles recebam um toque do Espírito Santo. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Pai, nós oramos, ó Deus, assim como um dia pessoas oraram por mim, ó Deus, porque eu ficava tocando e trazendo transtorno para algumas pessoas que iam trabalhar no outro dia, sem me importar, só se importava comigo mesmo. E eu oro, Senhor, por cada homem, por cada mulher, por cada jovem, adolescente, criança que esteja nesse ambiente ou tenha passado o dia nesse ambiente. Ó Deus, muitos vieram para curtir em família, para louvar o Seu nome, mas muitos, ó Deus, ainda estão aprisionados, ó Deus, por tantas correntes, cadeias, traumas, dores, que fazem eles tentarem encontrar a satisfação, a alegria, ó Deus, nessas coisas ilusórias, nas bebidas, nas drogas, ó Deus, na imoralidade, ó Deus, e nós clamamos por salvação nesse ambiente, Deus. Que o Riacho Grande não seja conhecido apenas por receber tantas pessoas na prainha, nos flutuantes, nos restaurantes, ó Deus, mas que recebam muitas pessoas que tenham fome e sede de ouvir a Tua palavra. Meu Deus, que encontre a salvação, que encontre o caminho, que encontre a verdade. Meu Deus, que eles tenham os seus olhos abertos. Meu Deus, que eles tenham os seus ouvidos sensíveis. Que eles recebam o Teu toque, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor não arrasta ninguém pelos cabelos, mas atrai pelo coração. Ó Deus, e que eles sejam atraídos pelo Teu toque. Que eles sejam atraídos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Ó Deus, porque só em Ti a salvação, só em Ti a cura, só em Ti, Senhor, a esperança. Portanto, Senhor, manifesta o Teu poder. Nós repreendemos todo o mal, todo o principado, toda a fortaleza, toda a potestade que tem aprisionado essas pessoas nos vícios. Nós repreendemos todo o espírito maligno, toda a obra de bruxaria, de feitiçaria, que veio para destruir famílias, destruir propósitos. Senhor, em nome de Jesus, que cada homem, cada mulher seja guardado pelo Teu Espírito, pelos Teus anjos, e receba a oportunidade, Senhor, de ouvir Tua voz e dar uma resposta, o sim para Ti, o sim para o chamado, o sim para o propósito, em nome de Jesus. Juntamente com a Tua igreja, Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Nosso Deus, Ele é muito bom, irmãos. E essa palavra, ela falou muito comigo. E eu acredito que não só comigo, mas com todos que estavam na mesa na terça-feira. É uma cura atípica de Jesus. Ou melhor,
no livro de Marcos, ele opera de uma maneira singular em duas curas que ele realiza. E eu quero chamar a tua atenção para essa cura aqui, desse cego que estava num povoado de Betsaida. No versículo 22 diz que quando chegaram a Betsaida, está falando de Jesus, dos seus discípulos, algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. E o Senhor, ele foi saltando coisas dentro do meu espírito, a importância de nós sabermos com quem caminhar. Nunca foi tão importante saber com quem eu estou caminhando, com quem eu estou estabelecendo vínculo, relacionamento, alianças. Porque alianças erradas definitivamente vai comprometer o propósito. Vai muitas vezes te impedir de viver o futuro que Deus tinha para você. Porque algumas pessoas que caminham próximas a nós não vai entender o que Deus está falando, fazendo, e muito menos vão acreditar nos sonhos que o Senhor deu a você. Então nunca foi tão importante. Esse homem, graças a Deus, ele estava cercado por pessoas que queriam ver ele curado. Essas pessoas poderiam ser um conhecido, um amigo, um parente, e ouviram falar de Jesus, souberam que ele estava ali em Betsaida, e conduziram esse cego. Conduziram esse cego até Jesus, e não era fácil chegar até Jesus. Jesus, ele era cercado pelas multidões. Porém, esse homem, ele foi conduzido ali entre um aperto e outro. Alguém segurou na mão dele e chegou até Jesus e pediu para Jesus tocá-lo. E é muito importante, meu irmão, você saber com quem você caminha, porque se você não caminha com pessoas que te aproximam de Deus, provavelmente você vai estar caminhando com pessoas que te afastam dele. Se você não caminha com pessoas que te impulsionam para o propósito, você vai estar caminhando com pessoas que vai estar te distanciando do propósito e falando, olha, viva através do prazer, porque o prazer é maravilhoso. E é de fato. Só que o prazer, ele é o maior ladrão do propósito. Entenda bem, irmãos, que se você andar com 5 pessoas confiantes, você se tornará a 6ª pessoa confiante. Se você andar com 5 pessoas estudiosas, você vai ser a 6ª pessoa estudiosa. Se você andar com 5 pessoas milionárias, eu quero declarar que você vai ter a ideia, o projeto, e você vai se tornar o 6º milionário. Se você andar, porém, com 5 pessoas insensatas, tolas, idiotas, é bem provável que você será a 6ª também. Então, é necessário um entendimento que nós precisamos, para crescer e evoluir, nós precisamos mudar planos, muitas vezes abrir mão de alguns relacionamentos, de pessoas que não estão entendendo o que Deus está falando e fazendo na sua vida. Esse homem, ele estava cercado por pessoas que queriam o bem dele, que queriam que ele fosse curado, que ele enxergasse, que ele tivesse dignidade, que ele tivesse a clareza para enxergar o pôr do sol, o nascer do sol, para enxergar as cores, para ver a beleza da criação. Nós nos tornamos muito parecidos com as pessoas que nós mais convivemos. E é por isso que ele caminhava com pessoas que enxergavam. Então, através de uma oportunidade de chegar até um Deus que estava se manifestando o seu reino, essas pessoas conduziram ele até alguém que poderia resolver o seu problema. Então, meu irmão, entenda bem que tem gente que anda com você, que convive com você, que come com você, mas não torce por você. Vou repetir, tem gente que anda com você, convive com você, come na mesa com você, mas muitas vezes não está torcendo. O difícil não é chorar com os que choram, o difícil é se alegrar com os que se alegram. Muitas pessoas, obrigado mãe, não querem, ou melhor, querem ver você bem, só não querem ver você melhor do que elas, ou do que eles. Então é necessário você fazer um filtro. É necessário você entender que Jesus, ele era cercado por uma multidão, ele enviou cerca de 72 discípulos para uma missão, para o ID.
Ele selecionou 12 discípulos para caminharem diretamente com ele. Para algumas curas e alguns eventos ou movimentações sobrenaturais de Jesus, ele só levou 3. E dos 3, meu irmão, teve um que, escrevendo o seu registro, o evangelho, ele falou: eu reclinava a minha cabeça nos peitos de Jesus. Eu tinha intimidade com ele. Então, uma multidão, 72, 12, 3, 1. E o maior desafio nesses dias é saber em quem confiar, sim ou não? Muitos relacionamentos, através do empreendedorismo, parcerias de negócios, são estabelecidos por contratos, registros no cartório, porque a palavra humana já não é mais suficiente. São tantas quebras de vínculos, de alianças, de palavras. Eu disse, mas eu já voltei atrás naquilo que eu disse. Então é importante nós sabermos fazer uma gestão de acessos. Tem pessoas, irmão, que vai chegar até o teu portão e está tudo certo. Tem pessoas que poderão acessar a sua sala e está tudo certo. Vão ter pessoas que vão ter o acesso até a sua cozinha. E pouquíssimas pessoas até o seu lugar de intimidade, que é o seu quarto. Nós precisamos entender que precisamos ser seletivos com quem eu vou andar. Quando foram espiar a terra prometida, que Jesus, ou melhor, que Deus prometeu dar aos filhos de Israel, meu irmão, foram 12 homens, 12 homens, e 10 dos 12 homens, eles voltaram apavorados e contaminando a multidão, contaminando aquela geração. Nós seremos esmagados pelo tamanho dos inimigos que habitam naquela terra. Como que Deus fala que vai dar uma terra para nós, se lá só tem gigantes, se lá só tem desafios, se lá só tem luta? Lá vai ser difícil, nós não vamos conseguir. Trazendo pânico com aquele relatório, mas houve uma minoria, 2 homens, Josué e Caleb, que não olhou para o gigante, olhou para a oportunidade, que não olhou para o gigante, olhou para a terra que Deus havia prometido, que não olhou para os gigantes daquela terra, não olhou para o inimigo, olhou para Deus ao qual eles serviam. Então é muito importante, irmão, você ser seletivo e vai ver as pessoas conversando muito pouco. Às vezes você vai ter a clareza da confiança que essas pessoas têm, do nível de confiança que elas têm. Porque, meu irmão, as oportunidades, elas vêm disfarçadas de gigantes. Amém? Então muitas oportunidades que vêm até você vêm disfarçadas de grandes desafios. Mar calmo nunca fez marinheiro bom. Então nós precisamos saber aproveitar cada oportunidade, e vai fazer total diferença com quem está caminhando com você. Se essa pessoa ela vai trazer desânimo, vai fazer você olhar para o tamanho do inimigo, ou vai fazer você se lembrar do tamanho do seu Deus. Então nós vemos aqui esse homem chegando até Jesus, conduzido por pessoas que se importavam com ele, para que ele tivesse uma nova vida, para que ele tivesse um novo acesso. Quanto mais você caminha, irmão, quanto mais você caminha, mais pessoas vão ficando pelo caminho. Entendeu ou não? Nós chegamos até esse ambiente, até este lugar, e nós não estamos parados. Por mais que não seja notável por muitos, nós estamos caminhando. Nós estamos avançando em oração, resgatando fundamentos, valores que estão perdidos no meio da humanidade. Cada mês pode ser simbólico, mas tem algo novo acontecendo. Tem uma transição. Muitas pessoas já passaram por aqui, mas porque nós não ficamos parados, estagnados na religiosidade, com a água nos tornozelos. Então, para muitos, a água no joelho já se torna pesado demais, e não querem esse comprometimento com o Senhor e com a verdade. Então nós não estamos parados. Entenda bem que quanto mais você caminhar, mais pessoas vão ficando pelo caminho. E talvez também você queira
trazer pessoas, caminhar com pessoas e trazer pessoas para o nível de intimidade, de relacionamento que você está vivendo, para o nível de revelação que você está enxergando. Mas existem muitas pessoas que não querem renunciar ao que você está renunciando, querem viver o que você está vivendo, mas não querem pagar o preço que você está pagando. Então o Senhor nos chama para avançar, irmão. E tem uma geração que está conformada com a água nos tornozelos, e o Senhor está dizendo para nós, o Senhor está dizendo para você, filho, avance, continue caminhando, tem mais, tem mais. Meu irmão, já teve dias de eu chegar aqui me arrastando, e dizer para o Senhor, Senhor, eu não queria estar aqui hoje, mas eu não parei. Já teve dias de estar arrastando, mas eu não parei. E eu tenho certeza que você também, irmão. Não pare, continue caminhando, continue avançando, continue ouvindo a voz do Senhor, continue avançando para receber o toque do Senhor. Se você não conseguir correr, caminhe. Se você não conseguir caminhar, se arraste, mas continue. Não pare, não pare, porque o Senhor, Ele não tem prazer naqueles que colocam a mão no arado e olham para trás. Não, o Senhor, Ele quer que nós venhamos avançar numa medida que já não tem mais pé, que não dá mais pé, onde não é você mais que tem o controle de voltar ou não, você só tem uma opção. Eu já fui crucificado com Cristo e agora não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo, meu irmão, não é para mim, é para glorificá-lo, é para exaltá-lo. Então esse é o nosso Deus. Eu já chorei por pessoas que ficaram pelo caminho. Eu falei, Senhor, mas essa pessoa era tão importante para mim, era tão importante para o ministério, era tão relevante, a pessoa tinha um dom maravilhoso. Meu irmão, está ficando para trás pessoas que têm dons, que têm habilidades. Você sabe o que o Senhor, Ele está chamando? Pessoas que têm um coração. É por isso que o Edivan, ele trouxe uma palavra aqui, que o Senhor, Ele entregou a autoridade, o governo para uma criança. Porque muitas crianças, através da sua essência, através do seu coração, através da sua simplicidade, da sua pureza, estão ouvindo o Deus soberano, o Todo-Poderoso. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então muita gente que já viveu, teve experiências demais, andou por muitos lugares, já ouviu vozes demais, mas não estão conseguindo mais ouvir a voz do Espírito Santo. Então o Senhor, Ele está se revelando aos pequeninos, aos fracos, aos que não são. Entende, irmão? E o Senhor, Ele está nos chamando nesses dias para viver essa realidade. Então, pode ter certeza que com quem você caminha vai determinar o futuro que você vai ter. Então esse homem, ele viveu um milagre porque ele estava caminhando com as pessoas certas. Eu pergunto para você, faça uma seleção, você tem caminhado com as pessoas certas? Você tem caminhado com as pessoas certas? Amigo de verdade não é aquele que te empurra para o prazer, que faz com que você queira descer da cruz. Amigo de verdade é aquele que te empurra para a cruz. Porque a cruz, meu irmão, é necessária. Tem um louvor do PG que eu gosto muito, ele vai dizendo assim, olha, eu vou passar pela cruz e me quebrantar, vou passar pela cruz e me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue, de tanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver, vou passar pela cruz e erguer um altar, onde oferta sou eu, crucifico o meu eu, te agradeço, ó Jesus. É uma realidade, irmão. Amigo de verdade é aquele que está falando, ó, ei, continua negando a si mesmo, continua se arrependendo, continua tomando sua cruz, continue vivendo pelo propósito, porque, meu irmão, os gigantes estão aí disfarçados de oportunidades para você transicionar para o próximo nível que Deus tem para você. Aleluia. As alianças que esse cego ele tinha, levaram ele até Jesus, para que Jesus o tocasse. Onde as suas alianças estão te levando? Eu quero dizer algo para você, não estabeleça alianças com quem não tem uma aliança com Deus, porque essa pessoa não vai honrar a aliança com você. Eu tenho observado e algumas pessoas entrando em relacionamentos e
não impulsiona o homem e a mulher a ter uma aliança com o Criador, a ter uma aliança verdadeira com o Senhor, porque somente a aliança com o Senhor vai fazer com que diante da tentação, ao invés de esse homem, essa mulher avançar, ele recue. Meu irmão, a tentação é o único lugar que você avança quando você recua. Entende? Então, muitas pessoas estabelecendo vínculos, alianças com quem não tem uma aliança, e não vai honrar a aliança com você, porque não tem uma aliança com Deus. Um homem que não honra uma aliança com Deus, não vai honrar uma aliança com você. Que não tem um relacionamento, que não tem o temor, consequentemente não tem a sabedoria, e vai viver uma vida para ele mesmo, para o seu prazer. Então nós precisamos entender e ser assertivo com quem eu vou me relacionar nesses dias, com quem eu vou andar. Com quem eu vou andar, porque eu ouço aqueles que caminham comigo, eles falam no meu coração, e aí eu vou me tornando semelhante. Então, meu irmão, é importante. No verso 23, Jesus, ele tomou o cego pela mão, e sabe o que ele fez, meu irmão? Ele levou esse cego para fora do povoado. Jesus, ele levou o cego para fora do povoado, e eu fiquei meditando, e nós comentamos na mesa na terça-feira. Por quê? Meu irmão, em Mateus capítulo 11, verso do 20 ao 24, Jesus, ele falou para esse povoado, chamado Betsaida, para essa aldeia, falando: olha, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós, porque se fosse realizados milagres, que foram feitos aí, nesse ambiente, eles teriam acreditado, eles teriam enxergado o Messias, o Salvador. Então, naquele povoado tinha um povo incrédulo, Então, Betsaida, em aramaico, significa casa do peixe. Sabe quem nasceu lá, irmão? Pedro, André, Tiago, João. Os três mais chegados de Jesus, Pedro, Tiago e João, nasceram em Betsaida. Vieram de Betsaida. E lá tinha um comércio muito grande de peixes, e era uma rota que facilitava a logística para Roma. Então, nós vemos, meu irmão, Pedro, André, eles eram profissionais da área da pesca. E quando Jesus teve um encontro com eles, viu eles tendo uma pesca frustrada, pescaram a noite inteira, não pescaram nada. Meu irmão, Betsaida nos dias de Jesus se caracterizava pela sua incredulidade. Era uma cidade, uma aldeia de incrédulos. E existe, para duas pessoas não existe nada impossível: para Deus e para aquele que crê, para aquele que acredita. Então, por que não havia uma operação significativa de Jesus naquele ambiente? Porque eles não acreditavam. Muitas vezes, por que Deus não opera da forma como eu espero? Porque, será que eu creio de verdade? Será que eu confio? Será que eu espero? O medíocre é aquele que crê pela metade. E nós vemos tantas pessoas que dizem acreditar, mas basta algo sair do lugar, já não acredita mais. Basta alguém falar um A, já trouxe uma falta de credibilidade à palavra que ele havia recebido. Então, meu irmão, Jesus, ele pegou aquele cego, ele tirou ele daquele povoado incrédulo. E muitas vezes nós precisamos sair desse lugar de incredulidade, sair desse lugar, porque Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Meu irmão, o Deus ao qual nós servimos, ele não mudou, ele continua realizando milagres. João, ele escreveu a respeito de Jesus, dizendo que se todos os seus feitos fossem registrados, não haveria papéis no mundo que seriam capazes de receber todas as informações.
dos milagres, dos sinais, das maravilhas que Jesus fez. Você sabe por quê, irmão? Diga, por quê, querido pastor? Muito obrigado pelo querido. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você é muito querido, meu irmão. Tá lindo, bonito, bonita. Até esqueci agora. Qual que foi a pergunta? Tá ali. Agora a gente não pode errar, porque eles colocam na tela. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele continua realizando milagres até hoje. E hoje é uma oportunidade que você tem de tocar na orla das vestes dele, ser tocado por ele, extrair dele a virtude que você precisa para adentrar o novo, para viver algo novo, para viver em um novo momento, com novas pessoas, em um novo ambiente, com novas revelações. Meu irmão, o Senhor, ele está pronto para despejar um vinho novo, só que ele não tem realizado isso em odres velhos, e é por isso que eu preciso renovar o meu entendimento, para que ele derrame as novas revelações, para que ele derrame a unção que quebra o jugo, para que ele continue operando milagres em mim e através de mim. Então esse é o nosso Deus. Nós precisamos sair do lugar da incredulidade. Sabe por quê, irmão? Porque esse lugar, ele é contagioso. Assim como os 10 espias, eles tiveram mais influência do que os 2. Você sabia que a notícia ruim, ela corre muito mais rápido, né, do que a notícia boa? Você sabia que tem mais pessoas boas na terra do que ruins, mas prevalecem mais as ruins, porque as ruins recebem a fama através dos telejornais. Todos os dias nós recebemos notícias das pessoas ruins, mas tem muito mais pessoas boas do que ruins. Então, nós vemos que o ambiente, meu irmão, de incredulidade, ele é contagioso. Nós precisamos estar num ambiente regado de fé. Diga assim comigo, fé. Por quê? Porque é um ambiente favorável para o milagre. Jesus, ele opera através da fé, irmão. Da fé, não é da necessidade nem da incredulidade, é através da fé. E onde que a fé é gerada? Quando a palavra de Deus, ela é proclamada, porque a fé, ela só vem por um caminho. Quando nós ouvimos a palavra, é a palavra de Deus. Não é a palavra de motivacional do coaching, não é a palavra do psicanalista, do psicoterapeuta. Eu respeito e honro todas as profissões, mas a palavra, ela que gera a fé que nós precisamos para viver o milagre. Um ambiente onde as pessoas, irmão, só vivem reclamando, criticando, murmurando, não elogia nada, nada está bom. É um ambiente de incredulidade. Se você vive nesse ambiente, você está cercado por pessoas que vivem dessa forma, saia desse lugar. Saia desse lugar em nome de Jesus. Saia da incredulidade, pois ela é pessimista. A palavra de Deus, meu irmão, ela pode nos curar, transformar nossa mente e o nosso coração. Pode transformar nossa fala e consequentemente toda a nossa realidade. Provérbios capítulo 18, verso 20. Provérbios 18, do 20 ao 21, diz assim, que as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. E quem gosta de falar arcará com as consequências. Então, meu irmão, é isso que a palavra de Deus nos traz. Quando as palavras são sábias, elas saciam o ouvinte como uma boa refeição. Meu irmão, você já andou com alguém sábio de verdade? Com alguém que trouxe algo que talvez você não precisava, você não sabia. E meu irmão, é como Jesus, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque existe sabedoria, uma sabedoria profunda em Deus. Em Mateus capítulo 15, verso 11, diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Por quê? Porque vem do coração. Meu irmão, nós precisamos sair desse ambiente de incredulidade, pois ela vai nos, se nós continuarmos, vai nos conduzir para um lugar de derrota, de paralisia. Você precisa acreditar em Deus, no Deus que te chamou, no Deus que fez promessas para você,
no Deus que está te conduzindo por um caminho para que você seja forjado, porque somente um caráter forjado é capaz de suportar o peso da glória que o Senhor ele vai derramar sobre a igreja. Amém? Não se deixe se contaminar pela incredulidade, pelo pessimismo, pelos sentimentos negativos de inferioridade, de limitação. Não, meu irmão. Quando Jesus ele falou para os seus discípulos, falou: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Eles trouxeram um relatório de quem as pessoas diziam que ele era. E Jesus ele olhou para eles e falou assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro ele fala: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus ele fala para Pedro: olha, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Só que Jesus ele começa a falar posteriormente da sua crucificação. E Pedro ele fala assim para Jesus: tenha pena de ti mesmo. E sabe o que Jesus ele fala para ele? Apartai-vos de mim, Satanás. Em um momento ele tinha tido a revelação. Ele falou assim: olha, foi Deus que te revelou, foi o Pai que te revelou que eu sou o Cristo. Mas agora esse mesmo homem estava falando para Jesus: tenha pena de você mesmo. E sabe quem é aquele que fica falando para você ter pena de você mesmo? É Satanás, que falou na boca de Pedro naquele momento: tenha pena de você mesmo. Não, diante daquilo que fizeram com você, diante dos sofrimentos que você teve. Não, meu irmão, se levante para um novo tempo, para uma nova jornada, para uma nova vida que o Senhor ele tem para você, uma vida de propósitos. Aleluia! O mais atípico nesse episódio, nessa cura que Jesus ele estabeleceu, meu irmão, ainda está no versículo 23, quando Jesus ele, em seguida, ele trouxe ele para fora daquele povoado, incrédulo, para um particular, para um secreto. E em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Parece ser muito higiênico, né? Da parte de Jesus cuspir nos olhos daquele homem. Mas tinha uma crença de que naquela época as pessoas acreditavam que a saliva poderia curar doenças oculares. E ele usou a saliva não como um medicamento, mas para auxiliar aquele homem na sua fé. Jesus ele tem uma sabedoria que vai além, irmão, vai além, vai além. Então ele fez isso, cuspiu, passou a saliva nos olhos daquele homem. E em seguida ele perguntou: você vê alguma coisa? O que é coisa, irmão? Coisa é coisa. É tudo que existe. E pode ser real ou abstrato. Você vê algo, você vê alguma coisa. E o que me chama a atenção, irmão, é que no verso 24, ele recuperando aos poucos a vista, o homem ele respondeu: eu vejo pessoas, mas não enxergo como pessoas. Elas parecem árvores andando. Elas parecem árvores andando. Meu irmão, muitas pessoas, depois de receber o primeiro toque de Jesus, eles passaram a enxergar. Mas muitas pessoas estão enxergando pessoas como coisas ainda. E pessoas jamais serão coisas. Muitas pessoas dão mais importância às coisas do que às pessoas. E Jesus, ele sempre se importou com as pessoas. Era isso que fazia com o homem possuído por uma legião de demônios. Amarravam ele porque não sabia tratar da forma como ele vivia, e não sabia da prisão que ele estava encarcerado. Não sabia do poder que havia em Deus para trazer libertação do qual ele precisava. Pessoas jamais serão coisas. Então nós vemos uma geração de homens que têm tratado pessoas como coisas, como lixo, como escória da sociedade. Têm tratado pessoas e dado muito mais valor às suas posses,
ao que dá para colocar no bolso, na sacola, do que as pessoas. E esse homem, ele recebeu o primeiro toque de Jesus. Diga assim comigo, o primeiro toque. E muita gente aqui já recebeu o primeiro toque. E o primeiro toque começa a trazer clareza às nossas vistas. Mas nós precisamos ser tocados por Ele todos os dias. Nós precisamos receber o toque do Senhor não apenas uma vez. Falar, Senhor, nós até cantamos um medley dizendo, olha, e se hoje me toca, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo e de novo. E se hoje me toca, amanhã eu preciso do seu toque de novo e de novo e de novo. Porque existe uma escuridão que é densa demais, e se nós não tivermos a clareza que vem do toque de Jesus, nós vamos continuar enxergando pessoas como coisas. Nós vamos continuar dando mais valores às posses que nós temos do que às pessoas que Deus ama. E vamos continuar se importando, porque qual é o motivo de você trabalhar tanto? Qual é o motivo de tanto empenho em você realizar tantas tarefas? É tocar pessoas ou obter coisas? Qual é o motivo de você fazer horas extras aos finais de semana e trabalhar incansavelmente? Será mesmo que você precisa de tudo aquilo que você deseja? Porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Nós queremos coisas e mais coisas. Nós já achamos que precisamos de um relógio novo, precisamos de um carro novo, de coisas e coisas e coisas, porque a massa, a cultura sistêmica nos obriga a pensar dessa forma. Mas nós, meu irmão, nós vamos contra o sistema, nós vamos contra a cultura, nós vamos contra o mundo, porque nós não somos daqui. Então, nós precisamos se importar com aquilo que o Senhor importa, e o que o Senhor importa são pessoas. A visão daquela aldeia de Betsaida enxerga o homem como a árvore. A árvore, ela nasce em um lugar e ela não muda dali. Você já viu uma árvore mudando de lugar? A não ser quando é manipulado por alguém, por uma estrutura enorme de homens que vão arrancar, enfim, mas uma árvore, ela nasce ali e fica ali, e morre ali. Mas o homem, ele muda, irmão. O homem, ele muda. O maior milagre é aquilo que o Senhor, ele já realizou nas nossas vidas. Quem éramos nós? O que realmente importa não é a igreja que nós estamos indo, é a igreja que nós estamos se tornando. A principal causa da cegueira do homem não era física, era espiritual. Ele estava envolvido por um ambiente espiritual de incredulidade, de cegueira, que favorecia a cegueira. O seu discernimento interior, ele estava manipulado pelas influências ruins daquele lugar, onde a incredulidade impede que os olhos e os corações creiam no Filho do Homem. Meu irmão, o momento anterior desse episódio, Jesus, ele está no barco com os discípulos, e ele fala para os seus discípulos, olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos, eles começam a questionar, eles começam a brigar entre si, falando, será que Jesus está falando de pão? Será que Jesus está falando de pão? Porque a gente não trouxe pão. E anteriormente ele tinha multiplicado pães para uma multidão comer. Todos comeram à vontade, e sobrou ainda vários cestos. Jesus não estava falando de pão, estava falando do fermento dos fariseus. Já viu o fermento? Você coloca algumas medidas pequenas, algumas gramas, e ele leveda toda a massa. Então é importante nós sabermos com quem nós temos caminhado, irmão, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa, traz contaminação para todo o ambiente. Jesus, ele não estava falando de pão. Jesus, ele falou, olha, no capítulo 8 de Marcos, verso 18, ele falou assim, olha, para os seus discípulos, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada. E tem uma geração que está assim, irmão, tem olhos, mas estão cegos, tem ouvidos, mas estão surdos. E a outra cura típica que Jesus, ele tinha feito, ele tinha curado um homem surdo e gago, e utilizou a saliva também para estabelecer essa cura. Meu irmão, nós precisamos entender que
o ambiente da incredulidade não é o nosso ambiente, não é um ambiente favorável para o milagre, não é um ambiente onde o Senhor ele vai se manifestar. Saia desse lugar. Nossa história, irmão, tem suas fases. Antes de Jesus nós éramos completamente cegos, e existe ainda uma geração que está parcialmente cego, enxergando pessoas como coisas. Meu irmão, eu iniciei a jornada no Evangelho e já disse aqui como era bom quando eu achava que todo mundo era crente de verdade. Como era bom quando eu achava que todo mundo que recebia a oportunidade aqui para cantar um louvor da harpa, para dar uma saudação, para pregar, que era crente de verdade. Como dá saudade desse tempo de inocência. Porque ali você não se importava com quem estava, muitas vezes até o que estava sendo dito, porque nós não entendíamos muito, nós só queríamos a presença. Eu só queria desfrutar daquela paz, daqueles arrepios. Eu só queria chorar e agradecer pelo imenso amor com que eu estava sendo abraçado naquele momento. E eu admirava tanto, irmão, a pessoa, o obreiro que ficava assim na frente, aqui, e olhava ali com autoridade, como era louvável. Só que os nossos olhos, meus irmãos, à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Nós vamos tendo conhecimento e sabendo que nem todo mundo é crente de verdade, que existem muitas árvores que são ruins e estão produzindo frutos ruins. A árvore boa vai ser notável nos frutos. Então, que comece por nós essa obra de Deus, que nós tenhamos a clareza para guiar pessoas. Nós não podemos ser uma geração de cego guiando outros cegos. Amém? No verso 25, Jesus ele pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e a sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Não significa que Jesus não tinha o poder para curar ele no primeiro toque. Acontece que alguns milagres são processuais, alguns milagres são instantâneos. Então nós precisamos caminhar uma vida inteira com ele para termos clareza do lugar que nós estamos andando e com quem nós estamos andando, o que nós estamos ouvindo, se edifica o espírito ou alimenta a nossa carne. Jesus pôs as mãos sobre o homem mais uma vez, e a sua visão foi completamente restaurada. Eu gosto numa outra versão que diz que depois disso, novamente ele pôs as suas mãos sobre os olhos dele, e o fez olhar para cima. Vê se acha uma tradução aí nesse... Eu não sei qual que está aqui, que eu anotei. E ele foi restaurado e viu claramente todos os homens. Você sabe qual é o problema hoje? Que muitas pessoas estão olhando para o lado, estão achando que a referência é o meu irmão aqui. E se o meu irmão ele canta, toca, prega e está errando, eu posso errar também. Não, a nossa referência não é o nosso irmão da direita nem da esquerda. A nossa referência é ele que veio do alto, veio, abriu mão da sua glória, se esvaziou, tomou a forma humana e veio nos ensinar a ser um homem de verdade segundo o coração de Deus. Amém? Quantas pessoas nós conhecemos que tropeçaram colocando a sua perspectiva, colocando a sua expectativa em homens. Depois disso tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Meu irmão, você não pode ficar olhando para baixo. O pessimista ele olha para o pé, ele olha para baixo, ele fica olhando, ele não vê solução, ele anda encurvado. Meu irmão, nós não podemos ficar reféns olhando para as tempestades, porque o apóstolo Pedro, ele viveu uma experiência sobrenatural, andou sobre as águas, mas quando que ele começou a afundar? Quando ele começou a olhar para os ventos, para as tempestades. Meu irmão, sabe quando nós seremos restaurados completamente na nossa visão? Quando o nosso único objetivo for olhar para cima, for olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, a manifestação de Deus na terra. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso modelo, e assim nós seremos completos. Meu irmão, eu não posso ficar olhando para o frio, estando morno e achar que eu estou quente, não. O morno, ele vai vomitar.
que eu seja quente ou frio. E é um tempo onde nós estamos vendo o cumprimento das Escrituras, onde os limpos estão se limpando mais e os sujos estão se sujando mais. E nós precisamos entender de que lado eu vou ficar, o que eu vou viver, para onde eu estou caminhando. Então, o objetivo do Pai é que você olhe para cima. Fala para a pessoa que está do seu lado, olhe para cima, irmão. E eu quero finalizar. Não, ainda tem mais um versículo, mas anote esse versículo, 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, agora nós vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Meu irmão, agora nós temos o Espírito Santo fazendo uma obra nas nossas vidas. Muito do que o Senhor Jesus ele estava falando para os seus discípulos, eles não entenderam naquele momento. Eles tinham olhos, mas não estavam enxergando. Eles tinham ouvidos, mas não estavam ouvindo. Mas Jesus ele disse assim, olha, mas quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, Ele trará a revelação que vocês precisam de tudo aquilo que eu estou falando aqui agora. Meu irmão, uma coisa é você ler a Bíblia através da sua intelectualidade. Existem muitos teólogos que conhecem a letra, mas não conhecem o Deus da letra, não conhecem o Pai da letra. Outra coisa é ler as Escrituras com o Espírito Santo, porque ele vai trazendo a revelação da profundidade do conhecimento de Deus, estabelecido nos detalhes. Se achar aí, Divan, me ajuda aí, mas o Espírito da verdade, esse versículo que fala mais ou menos assim, ele revelará todas as coisas, ele tornará claro a sua visão. Entende, irmão? Entende? Ele tornará claro para você com quem eu vou andar, qual negócio que eu vou entrar, qual empresa eu vou entrar, o que eu vou fazer da minha vida. Ele vai tornar claro. Então agora nós vemos de modo incompleto, mas quando Ele retornar nós veremos completamente. Nós conheceremos tudo plenamente, assim como Deus já nos conhece plenamente. E Jesus ele termina, olha aqui, quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda verdade, não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Então é por isso que nós precisamos estar atentos ao que o Espírito diz à igreja. A igreja, meu irmão, o que chama a atenção do Senhor não é uma igreja grande, uma igreja numerosa, é uma grande igreja, uma igreja que está rendida, está submissa ao teu senhorio, à sua majestade, que ouve a voz do Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Meu irmão, existe um espírito maligno que está operando inclusive em muitos altares pagãos, conduzindo uma geração à perversidade, conduzindo a muitas gerações, a muitos escolhidos, trazendo um engano, através de um conhecimento de falácias. Meu irmão, não se engane, não se engane, o Espírito do Senhor, Ele nos conduzirá a toda a verdade. Você sabe por quê? Porque é a verdade que nos traz libertação. Existe uma geração, esses dias, meu irmão, uma pessoa que pensa sobre ela mesma, falando que não deveria. Uma pessoa, ela perdeu um equipamento, né, foi assaltada, perdeu um equipamento, e ele liberou uma sentença sobre aquele assaltante. Tudo bem, meu irmão, é horrível, talvez passar por um momento como esse, mas é no momento de pressão que nós vemos aquilo que está dentro, e muitas vezes a nossa boca que louva o Senhor pode liberar uma sentença sobre uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança dele. É muito mais fácil, o melhor, é bíblico, eu entregar para Ele, porque Ele é justo. E esse homem, ele recebeu logo mais uma experiência onde alguém próximo quebrou o seu veículo sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo.
quebrou os vidros e quebrou toda. E ele tem um apego ele buscar o Senhor, o justo, buscar ali a solução para aquele cenário. Ele trouxe pessoas perversas para cobrar uma dívida. E disse, ai se não fazer, ai se não cumprir. Porque aí eu vou dar meu jeito. A pessoa aqui tem um título, mas não tem um coração. Meu irmão, quando você confia no Senhor, você não precisa ficar dando jeito. Ele vai guerrear por você. Ele vai te mostrar a verdade. E a verdade, meu irmão, vai revelar a gente para nós mesmos. E é os momentos de pressão. Sabe? Nós precisamos ser crentes de verdade, cristãos de verdade. Não dá mais para a gente ser pessoas hipócritas que pregam muito bem o que vivem muito mal. Não, meu irmão. Os momentos de pressões vão revelar quem nós somos de verdade. Sabe? Quando baterem na tua face e você lembrar da palavra. Eu preciso, Senhor, dar outra face. Difícil, né? Difícil. Existem momentos, meu irmão, que eu estou orando e eu vou citando nomes. Vou falando os nomes dos membros da igreja. Eu vou citando nome por nome. Pego o caderno ali, vou citando nome por nome. E o Espírito Santo me faz lembrar de pessoas que me feriram. Dos nomes de pessoas que me machucaram, que me fizeram chorar. Eu falo, Senhor, eu não gostaria de orar para essas pessoas. Eu tento forçar minha mente para lembrar de outros nomes. E justamente quando eu estou clamando por bênçãos, prosperidade, saúde, longevidade, Senhor, faça algo, manifesta o impossível. E aí o Espírito Santo ele vai me fazendo lembrar de pessoas que me deixaram cicatrizes de dor. Porque é isso que o processo faz, meu irmão. Que opera em nós, traz para fora aquilo que está dentro. E é isso que nos contamina, ou é isso que vai salvar, isso que vai libertar, isso que vai trazer esperança. E no último versículo, no verso 26, Jesus ele dá uma orientação para aquele homem. Ao se despedir dele, ao voltar para casa, ele falou assim, olha, quando você estiver voltando para casa, não entre naquele povoado. Tem lugares, meu irmão, que não é para você. Ah, mas o fulano vai, outro vai, mas para você não, porque o Senhor ele já te curou, ele já abriu os teus olhos. Meu irmão, o lugar onde encarceram pessoas não é o lugar para você, o Senhor te faz através do Espírito Santo. Existem muitas pessoas encarcerando e nós clamamos por uma geração de libertadores. Aqui não estabelecemos cercas, nós estabelecemos um pasto para você se alimentar. E o pasto para a ovelha é a palavra do Senhor. É a palavra dele onde vai saciar a fome. São palavras de sabedoria. Então, voltar para aquela aldeia, passar para aquele povoado, seria voltar à mesmice. Seria retornar a um ano anterior, repetindo os mesmos lutas. Ele está. Mesmo no meio do vento, ele está. Se coloque de pé em nome de Jesus. Teve uma vez